Vamos iniciar mais uma aula do curso MySQL na prática. Nessa aula nós vamos falar do estrutura de condicional case e a função auxiliar dateDiff, né, num dos exemplos. Eu tenho duas formas básicas de trabalhar com case. Né? Quando eu tenho várias possibilidades de comparação de uma determinada variável, né? Se eu quero comparar uma variável com vários valores, eu posso utilizar o case mais simples, né? Que é a comparação de variável. Case, a minha variável, valor x, y. Se o valor da minha variável for igual a x, executa esses statements, ou seja, essa sequência de comandos. Se o valor da minha variável for igual a y, executa essas condicionais. Caso contrário, executa esses outros comandos. Vamos testar com um exemplo. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar a mesma base, o mesmo esquema procedures. Vou criar uma tabela cliente. Vai ter o quê? Basicamente, o ID, o nome do cliente e o estado que pertence. Então, aqui eu vou começar com 3 exemplos. Eu tenho a Mariana, do Pará, a Andresa, de São Paulo, e o Paulo, do Rio de Janeiro. Tá. O que eu vou fazer com essa minha procedure? Ficou um pouco menor, mas eu acredito que a visualização ainda pode funcionar bacana. Essa minha procedure eu vou calcular, eu vou pegar o fret, que eu vou dizer a quantidade de dias determinada de acordo com o estado. Então, eu vou ter como variável de entrada o ID do cliente, e a variável de saída vai ser a duração do frete, que vai ser uma varchar, que eu vou retornar 1 dia, 2 dias ou 20 dias. Eu vou precisar para isso de uma variável auxiliar, que vai ser aux_estado, que vai pegar o estado de cada cliente. Então, vou selecionar estado e vou jogar dentro do into aux_estado, que é a minha variável auxiliar, from cliente, where ID igual ao ID do cliente, que veio aqui como parâmetro, né? ID cliente. Caso o aux_estado, case aux_estado, seja igual a São Paulo, ou seja, when SP, né, igual a São Paulo, then vai fazer o quê? Seta na variável de saída 1 dia. Se for Rio de Janeiro, seta 2 dias. Nos outros casos, seta 20 dias. Minha procedure faz isso. E eu vou chamar essa procedure da seguinte forma. Call getFret id1 e vou jogar nessa variável de seção fret e depois vou imprimir essa variável. Vamos testar isso aqui. Já está carregado aqui no MySQL Workbench, eu vou zerar meu esquema. Criei procedure, está limpo. Eu vou criar clientes, como eu falei para vocês, ID, nome, estado, vou dar uns inserts. Funcionou tudo tranquilo, ganhar espaço aqui para visualização. Eu vou criar a minha procedure, vai ser um getFret, variável de entrada o ID cliente, variável de saída a duração do frete. Eu vou ter, como eu expliquei, a variável auxiliar estado, né? E ele vai fazer aquilo que nós explicamos no slide. Vamos rodar isso aqui. Rodei minha procedure. Vou atualizar aqui. Foi definido aqui getFret. Funcionou. Eu vou chamar a minha variável, a minha procedure, desculpa, getFret. E eu vou imprimir para o cliente 1, qual seria o frete? O cliente 1 é a Mariana do Pará, tem que ser 20 dias. Vou rodar aqui 20 dias. Outro tipo de case, o case condicional. Nesse tipo de case, eu não quero pegar uma variável, verifique que não tem declarado nenhuma variável aqui, e fazer a comparação de igualdade simples. Eu quero comparações mais elaboradas, tipo, se é maior que tal coisa, menor que tal coisa, se x for maior que 10, e ao mesmo tempo y for menor que, sei lá, 50 e assim vai. Eu quero testes condicionais mais elaborados. Então eu utilizo esse outro tipo de case, onde eu não ponho a variável aqui, eu ponho a minha condição mais elaborada aqui e e procedo da mesma forma. Então, para isso, nós vamos usar uma outra tabela, pedidos, que ela tem o ID e tem a data de previsão e a data estimada. A previsão foi calculada no dia da compra.
Só que essa data estimada pode sofrer várias alterações. Alfândega, frete, problemas de greve e assim vai. E essa data pode ir mudando. E como vai ser o resultado final? O resultado final eu vou dizer por extenso, de uma maneira assim, olha, está muito atrasado, está pouco atrasado e assim sucessivamente. Então eu vou inserir 3 pedidos, 1, 2 e 3, com algumas datas. Esse, por enquanto, está aqui o previsto dia 10 e o estimado dia 10. O outro é previsto dia 10 e estimado dia 14. E o outro previsto dia 10 e estimado dia 28. Então existe uma diferença aqui de 4 dias e aqui de 18 dias. Vamos trabalhar com isso aqui, com essa função dateDiff. Então, se eu pegar essa função dateDiff, ela me dá a diferença dessas datas. Né? Se eu fizesse rodar esse select dateDiff, data estimada do data previsto from pedidos 2, ele tem que me dar essa diferença aqui, de 4 dias. Nós vamos já rodar isso aí, só terminar a explicação do procedure aqui. Vamos fazer por parte? Vamos rodar logo isso aqui. Então, eu vou criar mais uma tabela chegando ao espaço. Vou apagar isso aqui. Eu vou criar tabela pedidos com esses 3. Desinsert. Rodou tudo certinho. E eu vou executar agora dateDiff, data estimada, data prevista from pedidos, where id igual a 2. Ele me deu a diferença. id igual a 2, ou seja, previsto dia 10, né? Estimado dia 14, 14 menos 10 igual a 4. Certo? Vamos voltar lá agora para o meu procedure. O que essa procedure vai fazer? Essa procedure vai receber o id do meu pedido, com variável de entrada, e com variável de saída vai responder o atraso. Né? O que vai ser o atraso? Atraso eu vou responder na data certa. Se tiver uma diferença de 1 a 5 dias, menor que 5, atrasado, maior ou igual a 5, muito atrasado, e qualquer outro caso sem informação. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável auxiliar diff dias, que me retorna inteiro, do tipo inteiro, né? Que vai receber o resultado da diferença de dias. E eu vou selecionar o quê? DateDiff do data estimado menos o data previsto. E eu vou jogar esse resultado dentro do meu diff dias, que é a minha variável auxiliar, from pedidos where id igual a pedido.id. Case. When diff dias igual a 0, está na data certa. Quando o diff dias for maior ou igual a 1 e menor que 5, está atrasado. Se for maior ou igual a 5, está muito atrasado. E se for qualquer outra coisa, não tem informação. Terminou meu procedure. E eu venho bem aqui. E eu vou chamar como call getAtraso do 2, joga nessa variável de seção e depois eu imprimo isso aqui. Certo? Vamos lá rodar isso aqui. Então eu vou criar o meu procedure, a minha procedure, como nós discutimos. Vou rodar isso aqui. Vou verificar se foi criado. getAtraso. Vou rodar no pedido 2. Pedido 2 a diferença é de 10 para 14, de 14 para 10. Ele vai rodar isso aqui e vai jogar na variável atrasado. Seria nesse caso, a diferença de 4 cai nesse teste lógico atrasado. O que foi visto na aula de hoje? Foi visto o case, as duas formas de case. Vimos a função auxiliar dateDiff.